Gravando. Bem, tudo bem. Todo mundo está vendo o que eu estou apresentando? Aula de física, aula 2? Sim, sim. Sim, então vamos começar a nossa aula. Bem, seguindo continuidade nas nossas aulas, vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme. Antes de tudo, vamos fazer uma revisão da nossa primeira aula, né, para ver se nada passou inerte, não sei, dicção. Bem, na primeira aula a gente viu um pouco sobre o movimento, né? A gente começou falando sobre a primeira lei de Newton, que ele realmente explicava o que era o movimento inercial. Basicamente, ele falava que tudo que está parado tende a ficar parado e tudo que está em movimento tende a ficar em movimento até que alguma coisa haja sobre ele. Basicamente, se tiver um objeto parado, ele tende a ficar parado até que você dê um empurrãozinho nele. Da mesma forma, por exemplo, uma bola de boliche, ela vai continuar rolando, rolando, até atingir alguma coisa, às vezes um pino no final da parede. Então ela vai continuar esse movimento contínuo ou repouso contínuo, até que alguma força externa haja sobre ele. Seguindo, a gente também viu um pouco sobre referencial, né? Afinal, o que é o movimento? Eu estou me movimentando, eu estou em repouso em relação ao quê? Porque afinal eu estou aqui parado, sentado, não estou me movimentando em relação ao quarto, em relação à Terra, mas a Terra está girando. Então, em relação a alguém no espaço, por exemplo, eu estou girando junto com a Terra. Em relação ao Sol, ainda, ao invés de só a rotação, também tem um movimento de translação em torno do Sol. Em relação até Sagitários A, o buraco negro no centro da nossa galáxia, além da gente estar tendo um movimento de rotação, um movimento de translação em torno do Sol, a gente está girando em torno desse buraco negro na Via Láctea. Então, a gente está parado em relação ao quê? Por isso que tem a ideia do referencial. A ideia do referencial é exatamente falar o seu movimento e a sua posição em relação àquele fatídico objeto. A gente deu um exemplo do ônibus, né? Por exemplo, se você estiver dentro do ônibus correndo, você vai estar se movimentando, por exemplo, em relação a uma placa de trânsito parada na rua, mas em relação ao motorista do ônibus, você não vai estar se movimentando. Afinal, vai passar o tempo e você vai continuar lá, uma, duas, três, quatro cadeiras na frente, atrás do motorista. Então, você vai estar parado em relação ao motorista, da mesma forma que, ao mesmo tempo, você vai estar em movimento em relação a uma placa, uma pessoa na rua. Tranquilo até aí? Estou passando um pouco rápido, que é a revisão sobre a aula passada. Sim? Então, bem, além disso, a gente falou um pouco sobre o deslocamento, né? Afinal, a gente está se movimentando, está se deslocando, mas o que é o deslocamento? O deslocamento em si, ele é dado pelo seu estado final menos o seu estado inicial. Como assim? Se você passou de um ponto inicial para um ponto final, você vai ter um deslocamento. Esse deslocamento pode ser um deslocamento espacial, ou seja, você estava em um ponto do espaço e você passou para outro ponto do espaço, por exemplo, uma bolinha que estava em um ponto 1 do espaço, ela foi até o ponto 3, então ela teve um deslocamento de 2, né? Afinal, o ponto final dela é 3, o ponto inicial dela é 1, ela teve um deslocamento de 2. Mas também a gente pode falar um deslocamento temporal. A gente está se deslocando no tempo. Aí não é exatamente uma escolha nossa, é a natureza, mas também há o deslocamento temporal, que é exatamente o tempo final menos o tempo inicial. Se, por exemplo, a gente começou no 1 minuto e terminou no 4 minutos, a gente teve um deslocamento temporal de 3 minutos. Mas falta ainda alguma coisa, né? Afinal, a gente está se deslocando, por exemplo, aqui eu desloquei do 1 para o 3 o quê, né? Me desloquei... Aí que entra as unidades. Ainda não. Sempre difícil decorar a ordem. Enfim, contudo, você pode falar, na parte de deslocamento, você pode falar, não, mas eu não me desloquei só aquele tanto. Por exemplo, eu estava aqui nesse ponto e eu fui andando, fiz todo um trajeto aqui e cheguei até esse ponto final. O seu deslocamento, ele ainda vai ser uma função de estado. Ou seja, ele só vai depender da onde você terminou e da onde você começou. Você pode fazer o movimento que você quiser, fazer todo o rodopio que você quiser em torno disso aqui. O seu deslocamento vai ser só pegar o seu ponto final, pegar o seu ponto inicial e ver a diferença entre esses dois pontos.
Então, tem essa diferença entre deslocamento, que é essa função de estado, ele só pega o final e o inicial, e a distância percorrida. A distância percorrida, sim, vai pegar todo o caminho que você fez, vai falar, ah, eu fiz uma curva aqui, fiz uma curva para lá, eu dei um giro em torno de um círculo e terminei no mesmo ponto. O seu deslocamento, nesse caso aqui, por exemplo, é zero, porque você terminou no mesmo lugar onde você começou, mas você ainda assim teve uma distância percorrida. Você percorreu uma distância aqui de o perímetro de um círculo, por exemplo. E aí são casos e casos. É só a diferença de distância e deslocamento. Só que aí, estamos nos deslocando o quê, né? Aí que entram as unidades. É importante as unidades para a gente saber mensurar o quanto que a gente está andando. Por exemplo, eu posso falar que eu andei 10. Esse 10 pode ser 10 quilômetros, que é muito. Pode ser 10 metros, que é relativamente pouco. Pode ser 10 milímetros, que não é nada. Então, a unidade é importante para você realmente mensurar o quanto que são as coisas. No caso de comprimento e tempo, né, que é o que a gente mais está utilizando, para comprimento a gente tem unidades como centímetros, polegadas, metros, quilômetros, anos-luz. Para tempo a gente tem medidas como milésimos, segundos, minutos, horas, anos, milênios. E tem muitas unidades. Tem unidades para dedéu. Contudo, tem um sistema internacional de unidades que tende a padronizar. Por exemplo, para ser mais agradável aos olhos de todo mundo, para todo mundo estar falando a mesma língua, eles estipularam unidades que seriam as mais bem aceitas, assim por dizer. Para o caso de comprimento, essa unidade é o metros, e para caso de tempo, essa unidade é segundos. Ainda tem as outras unidades, para caso de massa é quilograma, para caso de comprimento é metros, tempo é segundos, corrente é ampere, temperatura é Kelvin, e assim por diante. E depois disso, a gente falou um pouco sobre a conversão de unidades. A gente pode fazer as conversões de unidades por regra de 3 ou substituindo as unidades. As duas são basicamente a mesma coisa, é só uma forma um pouco diferente de se olhar. Por exemplo, fazendo por regra de 3, a gente tem as unidades assim que é sempre legal ter na cabeça, por exemplo, 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, quantos centímetros tem 1 quilômetro? A gente pode fazer uma regra de 3 de 1 metro tem 100 centímetros. Em 1000 metros tem 1 quilômetro. E no caso, a gente pega essa unidade, esse metros, e a gente vê ela como se estivesse multiplicando o nosso número. E sim, é matematicamente aceito. A Mon confirmou isso para mim, é matematicamente aceito. Essa minha unidade de metros, ela está basicamente multiplicando 1. E essa unidade de metros aqui está multiplicando esse 1000. Já que está multiplicando metros em cima e embaixo, eu acabo cortando, faço a regra de 3, ou seja, eu multiplico 1000 aqui no 100, eu multiplico 1 quilômetro nesse 1, eu vou ter que 1 quilômetro vai ser 100 vezes 1000 centímetros. Ou, no caso, 100.000 centímetros. Da mesma forma, eu posso fazer substituindo as unidades. Por exemplo, eu tenho 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Só que eu sei que o metro, aqui na minha conversão, que eu já sei aqui de cabeça, eu sei que 1 metro é 100 centímetros. Então, vou pegar esse metro aqui e substituir ele por 100 centímetros. Substituindo ele por 100 centímetros, eu vou ter que 1 quilômetro é 1000 vezes 100 centímetros. Ou 100.000 centímetros. E assim para as outras unidades, como de tempo, de velocidade. E falando de velocidade, a gente também viu a ideia de velocidade média na nossa primeira aula. A ideia de velocidade média é exatamente o seu deslocamento no espaço pelo seu deslocamento no tempo. Como assim? O seu deslocamento no espaço é a sua posição final menos a sua posição inicial. No caso, você pode escrever da maneira como achar melhor. Você pode realmente escrever velocidade média igual a deslocamento no espaço dividido por deslocamento no tempo. Mas é comum a gente usar letras ou símbolos para descrever isso. Em si, para a velocidade média, é comum a gente usar essa letra grega, o delta, V. Delta geralmente significa mudança. Então, é exatamente velocidade média é igual ao deslocamento do espaço dividido pelo deslocamento do tempo. E, já que espaço é em metros e o tempo é em segundos no sistema internacional, a unidade de velocidade média vai ser metros por segundo. Eu estou dividindo o comprimento pelo tempo, metros por segundo.
ou simplesmente metros por segundo, podendo escrever assim em uma linha para ficar mais bonitinho. Essa é a definição de velocidade média. Se não me engano, a partir daqui a gente entra na aula de hoje. Alguma dúvida geral da primeira aula? Foi uma revisão, então por isso que eu passei mais rápido. Não, nenhuma. Tranquilo? Então, beleza. Então, a gente passa para a aula de hoje. Para a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o movimento retilíneo uniforme. Mas o que é isso, o movimento retilíneo uniforme? Bem, vamos separar, né, isso. Afinal, os físicos adoram dar nomes bonitos para as coisas. Movimento é a variação da sua posição em relação ao referencial. Como a gente falou antes, né, se eu me deslocar, eu tô mudando minha posição em relação ao referencial. O movimento é exatamente essa mudança da sua posição. Antes você estava mais próximo de um corpo, aí você se afastou um pouco, ou você estava mais afastado, você se aproximou, você se movimentou em relação àquele corpo. Agora, retilíneo. Retilíneo faz sentido a linha reta, ou seja, a gente está falando de movimento em linha reta. E uniforme, constante. Ou seja, eu estou falando de um movimento em linha reta constante, um movimento que está sempre sendo o mesmo com o passar do tempo. Por exemplo, imagina que você tem uma amiga lá com um patinete e você está com um cronômetro na mão. Você vê que quando você começa a marcar o tempo, ela está a 1 metro de distância de uma placa. Depois de 1 segundo, ela está a 3 metros de distância dessa placa. Depois de 2 segundos, ela está a 5 metros de distância dessa placa. Ou seja, a cada segundo que passa, ela está ganhando 2 metros de distância da placa, e assim por diante. Ou seja, ela está em um movimento retilíneo uniforme. Ela está sempre mudando a posição dela de uma maneira constante em relação ao tempo. Com isso, a gente pode pensar um pouco na velocidade, né? Afinal, eu estou falando que eu estou me deslocando a mesma quantidade no mesmo período de tempo, e já que o seu deslocamento espacial e seu deslocamento temporal tem relação com a velocidade média, a gente pode pensar ainda não na velocidade média. Bem, ainda pensando um pouco sobre a aula 1 do princípio de inércia de Newton, o movimento retilíneo uniforme, ele é um movimento inercial. Por quê? O Newton, ele realmente falou que o princípio de inércia era as coisas tendem a ficar paradas ou tendem a se movimentar de uma maneira constante até que uma força haja sobre ela. Se as coisas elas estão com uma velocidade nula, ou seja, se elas não estão em movimento, a gente fala que elas estão em repouso. O repouso é um movimento retilíneo uniforme. Afinal, ele está lá sempre com a mesma posição e nada está agindo sobre ele, né? Nada está atormentando aquele movimento, aquela posição do objeto. Agora, quando a coisa tem uma velocidade constante, por exemplo, uma bola de boliche, seguindo por uma pista, ela vai ter um movimento retilíneo uniforme. Então, ela também vai ter um movimento inercial. O movimento retilíneo uniforme é o movimento inercial quando tem uma velocidade constante, e o repouso é o movimento inercial quando a gente tem uma velocidade nula. Deu para entender? Tranquilo? Sim, beleza. Então agora sim a gente fala um pouco sobre a velocidade. Porque afinal estou falando de velocidade, mas o que isso quer dizer? Bem, a velocidade média que a gente tinha visto lá na nossa primeira aula, ela é a variação do espaço pela variação do tempo. O deslocamento do espaço pelo deslocamento do tempo, né? E já que eu estou falando que no mesmo deslocamento de tempo, eu estou me deslocando sempre o mesmo tanto no espaço, é certo falar que minha velocidade média vai ser sempre constante. A minha velocidade vai ser sempre igual à velocidade média. E realmente a gente pode testar. No nosso caso lá, que a gente tinha testado, né? A gente tinha, por exemplo, no tempo igual a zero, a distância de 1 metro da placa. Depois, no tempo igual a 1, a distância de 3 metros da placa. Então, vamos pegar esses dois casos aqui. Eu tenho a distância 3, a distância 1, o tempo 1 e o tempo 0. Então, o deslocamento do espaço vai ser 3 menos 1, a minha posição final menos a posição inicial, dividido por 1 menos 0, o tempo final menos o tempo inicial. 3 menos 1 é 2, 1 menos 0 é 1, 2 sobre 1, minha velocidade média nesse trecho aqui vai ser 2 metros por segundo.
E no trecho seguinte? Bem, no trecho seguinte, eu me desloquei mais 2 metros, ou minha posição final ficou 5, minha posição inicial ficou 3, meu tempo final é 2, meu tempo final é 1. Então, minha velocidade média vai ser 5 menos 3, dividido por 2 menos 1. 5 menos 3 é 2, 2 menos 1 é 1, e a velocidade média ainda é constante. Ou seja, a minha velocidade não está mudando em relação ao movimento. Dá para entender mais ou menos? De boa? Sim, sim, de boa? Então, beleza. Bem, com isso, eu vou pegar alguns valores legais, assim. A gente está vendo casos específicos, né? Por exemplo, a minha garota andando, estava em 1 metro, passou para 3 metros, para 5 metros. Mas vamos pegar, assim, um caso geral. Por exemplo, eu tenho uma posição inicial que eu vou começar a contar o tempo. Se eu vou começar a contar o tempo, então esse meu tempo vai ser 0. Vou começar a contar no 0, né? Afinal, a gente gosta de começar as coisas no 0. E minha posição inicial, vamos dizer que é um S0, a posição 0, né? Esse 0 aí é simplesmente notação. Eu estou falando só que é a minha posição inicial. Você pode escrever posição inicial, você pode escrever D0, D1, D inicial, DI. Tem muitas notações para isso. Eu estou usando o S0 exatamente por uma coisa legal que vai ter um pouquinho mais para frente. Mas enfim, a gente passou dessa posição S0 no tempo 0 para uma posição genérica S no espaço em um tempo t no espaço. E digamos que eu estou em um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a minha velocidade, a minha velocidade média ela é sempre constante. Então vou chamar ela de v. É a minha velocidade lá, meu v, minha velocidade. Bem, eu vou ter que minha velocidade média, vai ser o deslocamento no espaço, ou seja, minha posição final menos a posição inicial, dividido pelo deslocamento no tempo. Tempo final menos o tempo inicial. T menos 0 é simplesmente t, então está aqui o t. Só que agora eu vou passar esse t multiplicando a velocidade. Então eu vou ter que S menos S0 vai ser igual a velocidade vezes o tempo. E com isso, passando o S0 para o outro lado, a gente tem a chamada equação horária, ou equação sorvete, como é comumente conhecida entre muitos alunos. A equação sorvete, que significa o tempo em relação a uma velocidade constante, o movimento retilíneo uniforme, ela é dada por essa fórmula aqui que eu demonstrei aqui para vocês. É simplesmente a fórmula de velocidade média que eu coloquei valores genéricos. Basicamente, essa fórmula, ela fala que, tendo uma posição inicial e o seu valor de velocidade, para qualquer tempo no espaço, você consegue chegar a uma posição. A função horária, ela é dita essa função horária porque ela é exatamente uma função. Eu tenho o S como uma função do tempo. Então, para modo matemático, a gente muitas vezes pode utilizar essa anotação exatamente falando que o S é uma função do tempo. Tendo o S0 e a velocidade, a gente consegue calcular o espaço em qualquer período do tempo que a gente queira. Ela é chamada de fórmula sorvete porque exatamente parece sorvete, né? SO mais VT, sorvete. Realmente parece o nome assim, eu acho bacana de decorar. Bem, então vamos tentar entender um pouquinho mais o que a função horária consegue fazer para a gente, né? No caso lá da nossa menina, qual que seria a equação horária dela, né? Bem, eu comecei a medir o tempo, né, lá na garota, o tempo igual a 0, ela estava a 1 metro de distância da placa. Então, eu posso dizer que o meu S0, a minha posição inicial desse movimento, vai ser igual a 1 metro, né, no caso. Agora, qual que é a velocidade? A velocidade, já que ela está em um movimento retilíneo uniforme, vai ser simplesmente a velocidade média. A velocidade média a gente calculou lá atrás, nesse exemplo, né? Era, por exemplo, pegar aqui 3 menos 1, 1 menos 0, 3 menos 1, 1 menos 0, vai ser 2 sobre 1, que é igual a 2 metros por segundo. Então, a equação horária da minha garota, substituindo os valores aqui da fórmula que a gente achou, vai ser 1 mais 2 vezes o tempo. Então, para qualquer valor de tempo que eu dê, eu consigo achar a posição da garota. Por exemplo, vamos testar aí, né?
Qual que seria a posição dela depois de 15 segundos? Bem, eu tenho a equação horária, então vou substituir. Se eu colocar 15 segundos no tempo, o que eu vou ter vai ser 1 mais 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30, então vai ser 1 mais 30. A posição dela em 15 segundos vai ser 31 metros. Ela vai estar 31 metros distante da placa. Mas também dá para fazer o contrário, né? Afinal, a gente tem duas coisas que a gente pode achar. Por exemplo, se eu falar quando ela vai chegar na marca de 101 metros? Bem, agora eu estou dando uma posição e eu quero achar o tempo. Bem, vamos substituir então essa posição no meu S. Substituindo 101 no S, eu vou ter que 101 é igual a 1 mais 2 vezes o tempo. Passando 1 para o outro lado como menos, eu vou ter que 101 menos 1 é igual a 2 vezes o tempo. 101 menos 1 é 100. Eu passo 2 dividindo, eu vou ter que o tempo é 100 dividido por 2. Ou o tempo é 50 segundos. Em específico, a resposta da nossa pergunta é: ela vai cruzar a marca de 101 metros no tempo de 15 segundos. Deu para entender, mais ou menos? Como a gente utiliza da equação horária, de onde ela surgiu e como a gente pode utilizar ela para descrever qualquer movimento retilíneo uniforme? Explicar novamente a função? Posso sim. Bem, a função horária, ela exatamente tenta descrever a posição de um objeto com relação ao estado inicial dele. Um objeto, quando ele tem o movimento retilíneo uniforme, ou seja, quando a velocidade dele é constante, a gente pode definir a posição no espaço dele usando essa fórmula, onde S0 é a posição inicial dele, ou seja, a posição quando o tempo é igual a zero. Quando você começou a marcar no cronômetro, essa é a posição inicial dele. Você fala, eu comecei a marcar no cronômetro, ele estava ali. Então a posição inicial dele é ali. Ali pode ser 5 metros distante de você, pode ser a marca zero em relação a alguma coisa. Cada exercício é cada exercício, mas é a posição inicial, ou seja, a posição quando o tempo é igual a zero. A velocidade do objeto, da pessoa, é a velocidade constante, porque a gente está em um movimento retilíneo uniforme, então a velocidade vai ser constante. E o tempo é o tempo. Ou seja, tendo o valor da posição inicial e da velocidade do objeto, se eu substituir um tempo aqui, por exemplo, o tempo 10 segundos, 10 anos, 10 milênios, eu consigo achar o espaço que eu tenho do meu objeto. O espaço onde ele vai estar. Eu consigo prever onde o meu objeto vai estar. Da mesma forma, tendo uma posição que ele chegou, eu consigo imaginar em quanto tempo que ele chegou naquela posição se eu tiver os valores de posição inicial e de velocidade dele. Deu para entender um pouco melhor? Beleza, então. Mais uma vez, fazendo o nosso caso lá, no exemplo que eu dei, que foi um exemplo genérico, você pode usar o exemplo que você quiser. Eu falei que a menina, eu comecei a marcar o cronômetro, ela estava a 1 metro da placa. Então, eu aceitei que a posição inicial dela era 1 metro. Eu substituí aqui o S0 como 1, de 1 metro. Da mesma forma, a velocidade dela, a gente calculou lá atrás, era 2 metros por segundo. Então, vou substituir aqui o 2 na velocidade. Então, eu tenho a equação horária em relação à minha menina. A equação horária dela vai ser que a posição no espaço dela vai ser 1 mais 2 vezes o tempo. E no caso, a gente está falando de posição em metros e velocidade em metros por segundo, o meu tempo vai ter que ser em segundos, da mesma forma que a posição que eu encontrar vai ser em metros. Ah, mas professor, como que eu sei qual vai ser a posição dela em quilômetros ou o tempo dela em horas? Aí é fazer a conversão de unidades que a gente viu na primeira aula. Mas enfim, bola para frente. Tendo tempo, tendo a equação horária, ou seja, os valores iniciais, e tendo um tempo, a gente consegue achar uma posição. Ou tendo os valores iniciais e uma posição, a gente consegue achar o tempo. Tranquilo aí? Todos entenderam? Sim, beleza, então. Bem, seguindo um pouco para frente,
Vou fazer uma coisinha aqui. Eu tenho um S, mas eu posso chamar da maneira como eu quiser. Eu vou chamar esse S de Y. É a minha posição, é o Y. Você pode chamar como você quiser. Se você quiser chamar de Robersvaldo, pode chamar. Eu estou chamando de Y. Eu vou chamar minha velocidade de A. Eu vou chamar meu tempo de X. E eu vou chamar minha posição inicial de B. Assim eu vou ter que minha equação horária é a mesma coisa que um Y em função de X é igual a AX mais B. Isso aí é uma coisa conhecida na matemática como função de primeiro grau. Aí você fala, meu Deus do céu, agora eu vou ter que ver gráficos e tudo mais. Sim e não. Vamos lá. Respirar um pouquinho, fundo, tranquilo. A equação de primeiro grau, ela é simplesmente uma forma da gente visualizar as coisas em função de alguma coisa, de um parâmetro. Por exemplo, a equação de primeiro grau, colocando ela em um gráfico, a gente consegue visualizar todos os pontos da minha posição em relação a um tempo. Ou seja, minha posição aqui, que vai ser o meu eixo Y, assim por dizer, no gráfico, né? Eu vou ter aqui um eixo Y, eu vou ter um eixo X, que vai ser o tempo, e eu consigo desenhar em todo o ponto do meu gráfico, por exemplo, eu falo qual que vai ser minha posição nesse tempo aqui. Nesse tempo aqui, subindo no meu gráfico, eu vejo que minha posição é essa aqui, uma posição aleatória. E olhando assim, meio por cima, o que a gente vai ter, da mesma forma que a gente tem na equação de primeiro grau, é que meu S0 vai ser o momento em que a minha função horária, minha equação horária, né, ela vai estar cruzando o zero aqui do eixo X, né, ela vai estar cruzando o tempo igual a zero. O V, ele vai ser a inclinação da minha reta, e o tempo vai ser o eixo X, e a posição vai ser o eixo Y. Bem, explicando um pouquinho aí, não importa se você prefere ver a sua equação horária como uma bolinha se movendo em uma linha ou como um gráfico, as duas são equivalentes. Você pega a que você achar, se sentir mais confortável e falar, beleza, essa é minha. Mas as duas são a mesma forma de ver um exercício. A diferença é que quando você vê uma bolinha se movendo com uma velocidade em uma linha, você só está vendo um tempo dela. Você consegue ver lá ela passando, mas você só consegue a cada instante ver um tempo dela. Com um gráfico, a gente consegue ter uma ideia geral. Em qualquer tempo que eu consiga bater o olho aqui, eu consigo ver qual que vai ser a posição dela depois de um certo tempo, né? Deu para entender mais ou menos equação de primeiro grau? Vou explicar um pouquinho mais para frente parâmetros da equação de primeiro grau, mas só deu para entender que dá para utilizar a função horária como uma função de primeiro grau? É um passo realmente um tanto... Sim. Bem, qualquer dúvida podem perguntar. É sempre assustador. Eu vou ser sincero, eu me assusto olhando isso, mas a verdade é que a matemática nos dá ferramentas para entender melhor um pouco as coisas. Então, se você consegue entender olhando uma bolinha se movendo, ou se você consegue entender olhando uma função, escolhe o que você achar melhor. Enfim, vamos ver alguns parâmetros aí olhando para a função de primeiro grau. Primeiramente, outra coisa também legal de se pensar é que, como na função de primeiro grau, o V ele é a inclinação da reta. Em específico, ele é a tangente do ângulo que minha reta faz. E se você olhar aqui, eu consigo montar, por exemplo, pegando um ponto inicial, que eu tenho uma posição inicial e um tempo inicial, um ponto final, que eu tenho uma posição final e um tempo final, eu consigo montar um triângulo retângulo. E a tangente do meu V vai ser exatamente o ΔS, ou seja, o cateto oposto, dividido por ΔT, ou seja, o cateto adjacente a esse ângulo. Que é exatamente a ideia de cateto oposto, cateto adjacente que a gente tem na trigonometria. Mais uma maneira de você tentar entender
a velocidade média e por meio de outra ferramenta. A gente pode pensar em maneira física com a função horária, de maneira matemática com a função de primeiro grau, ou com trigonometria, que também é matemática, com catetos, com triângulos retângulos. Na prática é sempre um pouco melhor, mas qualquer dúvida pode perguntar, estamos dispostos a explicar. Mas enfim, é isso. Bem, explicando aqui um pouco sobre os parâmetros da minha função de primeiro grau. O S0, ele é a posição inicial do meu gráfico. Ele é a posição inicial que eu estou comparando alguma coisa. Por exemplo, ele pode ser antes de um ponto, pode ser depois de um ponto, pode ser exatamente naquele ponto. Então, a gente pode ter um S0, por exemplo, negativo. A gente pode ter posições negativas. As posições negativas na função de primeiro grau, elas são vistas como pontos abaixo do meu eixo X. Ou seja, elas estão na parcela negativa do meu eixo Y aqui. Estão na parte de baixo aqui da setinha vertical. As posições negativas são quando elas estão aqui. E a gente fala que a origem do movimento é exatamente esse ponto que está no zero, ou seja, tá exatamente batendo no zero da parte vertical. Ela é a origem do movimento, é o nosso referencial. Aquele ponto lá é a posição zero. O S0 pode ser aquele ponto, o S0 pode estar abaixo dele, o S0 pode estar acima dele. Varia conforme o exercício, conforme o exemplo que a gente estiver pegando. Agora a velocidade, ela é dada pela inclinação da minha reta, em específico pela tangente que faz o ângulo da reta. Se minha velocidade ela é positiva, a minha tangente vai estar, a reta vai estar para cima, ou seja, a minha tangente vai estar para cima. Quanto maior é a velocidade, maior vai ser a tangente dessa reta, ou seja, maior vai ser a inclinação dessa reta. Para velocidades negativas, eu vou ter a inclinação dessa reta para baixo. Em específico, olhando bem, a gente consegue até deduzir o que vai estar acontecendo. Conforme eu for passando com o tempo para o lado, ou seja, conforme o tempo for aumentando, a posição no meu gráfico vai cada vez diminuindo. Cada vez diminuindo. O meu movimento está sendo para trás. E aí é um pouco de intuição, né? Se minha velocidade está sendo negativa, eu estou indo para trás, entre muitas aspas. Então, realmente, conforme o tempo vai indo para frente, a minha velocidade está indo para trás. Da mesma forma, quando eu tinha uma velocidade positiva, conforme o tempo ia para frente, a minha posição está subindo, está subindo, está subindo. Essa é realmente a ideia da velocidade. Quando a minha velocidade é positiva, ou seja, quando a inclinação da minha reta é para cima, a gente fala que a gente tem um movimento progressivo. Esse movimento positivo é um chamado movimento progressivo. E quando a gente tem uma inclinação para baixo da minha reta, ou seja, quando a minha velocidade é negativa, quando o meu movimento é negativo, eu tenho um movimento retrógrado. E quando a minha velocidade é zero, ou seja, quando eu não estou tendo movimento, o que vai acontecer é que a inclinação da minha reta é zero. Ela vai ser simplesmente uma reta paralela com o eixo horizontal. A minha posição, o tempo está passando aqui para frente. Só que minha posição não está mudando, ela continua na mesma altura. Então, nessa, a gente está em repouso. Podia ter escrito aqui repouso, mas nesse momento a gente vai estar em um movimento de repouso. Ou não em um movimento, mas em repouso. Deu para entender mais ou menos? Função horária, como a gente pode utilizar ela como uma função, como a gente pode utilizar ela como uma reta em um gráfico, ou como catetos e tangentes. Sim, sim, tranquilo. Beleza, então. Agora, se não me engano, um exercício para ver se a gente entendeu. É realmente um exercício simples, só para pegar um pouquinho aqui. Por exemplo, duas motos apostam corrida. A moto A sai com uma vantagem de 80 metros na frente, indo a 20 metros por segundo. A moto B, largando atrás, anda a 30 metros por segundo. Em quanto tempo a moto B encontra a moto A? Aí você fala, calma lá, calma lá. Vamos primeiramente colocar tudo isso em uma função horária. Por exemplo, para a moto B, vamos começar para a moto B, que eu acho um pouquinho melhor. Já que a moto A está com uma vantagem de 80 metros, vamos deixar ela para depois, que tem um outro valor dela. Bem,
Vamos dizer que a moto B começou do zero. A moto B lá começou do zero. Então, o meu S0 que eu vou adotar para ela vai ser zero. E a velocidade dela, o exercício me fala, 30 metros por segundo. Então, vou substituir aqui a velocidade como 30. Logo, a equação horária da minha moto B vai ser 0 mais 30t. Posso simplesmente tirar o zero, vai ser 30t. Agora, a equação horária da minha moto A. A equação horária da minha moto A, que eu vou chamar como S', só para diferenciar, você chama como quiser, pode ser SA, poderia chamar, né, de SA e SB. Enfim, você escolhe o nome, só estou colocando S' para diferenciar uma da outra. O meu S' vai ser a posição inicial dela, e nessa o exercício fala, ela saiu com uma vantagem de 80 metros na frente. Então, se minha moto B estava no zero, ela vai estar no 80. Então, aqui o S0 vai ser 80 metros. E a velocidade dela, 20 metros por segundo. Então, vou substituir aqui a velocidade em 20 metros por segundo. A equação horária da minha moto A vai ser 80 mais 20 vezes o tempo. Deu para entender tranquilo? Simplesmente construir a equação horária delas. Sim, sim, beleza. Bem, então agora vamos para o problema do meu exercício. Ele está falando em quanto tempo a moto B encontra com a moto A. O encontro acontece quando as duas chegam no mesmo local, quando as duas estão no mesmo ponto do espaço. Então, o que eu estou querendo ver é o momento em que a posição da moto B, o S, vai ser igual à posição da moto A, o S'. Ou seja, eu quero que o S seja igual ao S'. Só que o S, a gente achou aqui, a gente construiu a função horária dele. É 30 vezes o tempo. Então, vou substituir aqui 30 vezes o tempo. E o S' é 80 vezes 20, 80 mais 20 vezes o tempo. Então, 80 mais 20 vezes o tempo. Beleza, eu tenho algumas coisas multiplicando o tempo de um lado, alguma coisa multiplicando o tempo do outro. Vou passar o que está multiplicando o tempo para um lado, o que não está multiplicando o tempo para o outro. Eu vou ter 30 vezes o tempo menos 20 vezes o tempo é igual a 80. Só que 30 vezes o tempo menos 20 vezes o tempo, 30 bananas menos 20 bananas, 10 bananas. Então, 10 vezes o tempo. 10 vezes o tempo é igual a 80. Eu passo 10 dividindo. Eu vou ter que meu tempo é 80 dividido por 10. Meu tempo vai ser igual a 8 segundos. Ou seja, eu encontrei o tempo em que a posição das duas motos é igual. É o tempo de 8 segundos. No momento de 8 segundos, a moto B vai encontrar com a moto A. E a gente pode até testar. Vamos testar, afinal, esse tempo? Vamos ver em que posição elas vão se encontrar. Por exemplo, se eu pegar o tempo de 8 segundos e substituir na equação horária da moto B, eu vou ter que a equação horária é 30 vezes o tempo, 30 vezes 8. 30 vezes 8, 240. A posição dela em 8 segundos vai ser na posição de 240 metros. Enquanto isso, para a moto A, substituindo o valor de 8 no tempo, eu vou ter 80 mais 20 vezes 8. 20 vezes 8 é 160. 160 mais 80, 240 metros. Ou seja, a posição da moto A depois de 8 segundos vai ser 240 metros. O mesmo tempo, achamos a mesma posição das duas. Beleza. Realmente testamos aí, as duas chegaram no mesmo ponto nesse período de 8 segundos. E graficamente, o que a gente estaria vendo seria basicamente isso. O gráfico da moto A seria 80 mais 20t, ou seja, o S0, o momento que ela está cruzando aqui o meu eixo Y, o eixo da posição, vai ser no 80 metros. Enquanto isso, para a moto B, o S0 dela é 0. Então ela vai cruzar na origem. Ela vai começar aqui desse pontinho que é a origem de tudo. Bem, a inclinação da reta da moto B vai ser 30. A tangente do ângulo que ela faz vai ser 30. Então, no caso, ela vai ter uma inclinação maior do que o da moto A, que vai ter uma inclinação de 20. Então, no final, a gente vai ter uma inclinação um pouquinho menor, só que mais para cima, e uma inclinação maior, só que mais para baixo. Então, em algum momento, elas vão se cruzar. E esse momento a gente calculou. Esse momento vai ser no 8 segundos, e elas vão se cruzar em 240 metros. Deu para entender como a gente utiliza de equações de funções horárias para conseguir
explicar o movimento de coisas em movimento retilíneo uniforme? Sim, tranquilo. Bem, se não possuem dúvidas, é isso que eu tinha para a aula de hoje. Vamos dar uns 10 minutinhos de descanso, e se vocês quiserem entrar depois na aula da Mon, ela vai dar uma aula muito legal de curiosidade da filosofia da física hoje. É sempre legal umas curiosidades que não são exatamente... É sempre bom umas curiosidades, cresce mentalmente, é uma delícia. Então, eu convido vocês a ir lá. Da mesma forma, no nosso Classroom tá com as atividades de hoje já, tanto a lista quanto a... Não, só a lista por enquanto, peço perdão. Vocês têm uma semana para fazer, contudo, a gente vai estar em monitoria agora, tirando dúvidas caso vocês precisem. Mas realmente toma um tempo agora, 10 minutinhos, descanso, e eu encontro vocês lá na aula da Mon. Tudo bem?